Fala família, aqui quem fala é Manuel Reis. Hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou explicar a minha atual situação financeira. E bem, o vídeo mais uma vez é sem roteiro. Eu nem sei fazer roteiro, então tudo que eu vou falando aqui com vocês vai ser o que tá sendo de mim mesmo. E vamos ao vídeo, né? Aqui eu já vou logo dizendo que eu vou explicar as dívidas, também vou falar de valores, vou explicar como elas começaram, as consequências que eu tive depois disso e como que eu pretendo resolver elas. Bom, para começar, as dívidas são empréstimos e dívidas de cartões de crédito. E talvez possa assustar, apesar de eu ter apenas 20 anos de idade. Vou fazer 21 no final desse mês e eu já comprometi a minha vida financeira gravemente. Tô num buraco tão grande que para poder sair realmente precisa de muito esforço. E eu espero que você que está assistindo isso, que seja jovem como eu, não cometa esses mesmos erros. Vamos lá, aqui eu deixo bem explícito os valores. Cartões de crédito, juntando tudo, dá 7 mil reais. E em empréstimos tenho 18 mil reais. No total são 25 mil reais até o momento. Eu vou dizer até o momento porque já faz tempo que eu não... Já faz tempo não, né? Eu não pago a dívida já faz um tempinho, e a cada mês e a cada dia ela vai crescendo um pouquinho mais, né? A bola de neve ela não para. Então até o momento é exatamente isso o valor. E olha que eu não tenho um centavo na conta desde julho do ano passado, mais ou menos por aí. E até o momento é assim que está minha situação. Isso tudo de dívidas, nenhum valor na conta, nenhum valor que entra na conta há meses. Bem, como elas começaram? Basicamente, lá em 2024 eu queria sair da CLT porque eu não estava num emprego muito bom. Eu já estava achando aquilo muito monótono, muito estressante e eu não queria mais ficar lá, ok? Bom, eu não tenho basicamente nada contra as pessoas que estavam comigo lá, mas a questão é que de fato o trabalho em si começou a ficar estressante. Eu tinha planos para focar na programação, só que eu não trabalhava naquele momento ali com programação. Queria muito focar em programação porque eu sempre vi que era uma área que poderia ter muito retorno financeiro. Eu já expliquei para vocês aqui que meu interesse na programação é puramente financeiro. Quero um trabalho que seja bom, que seja legal e que eu ganhasse dinheiro. E eu vi a programação como uma boa área para isso. Eu sei dos estresses que tem, de todo o processo que é para você estudar, e eu tava disposto a participar a fazer tudo isso para poder estar conseguindo a grana, né, que eu tanto queria. E eu também tinha planos de empreender em 2025 com a programação também. Eu já queria já fazer freelance de cara, vender serviços, até porque naquela época no ano passado eu sabia fazer bastante coisa com a programação, que eu já cheguei a trabalhar na programação, foi algo muito bom, mas eu não foquei tanto como eu queria focar, e por isso eu acabei ficando estagnado. Não por conta de não trabalhava, mas porque eu acabei ficando confortável onde eu tava. E a zona de conforto é uma merda, cara. É uma merda. Ela basicamente te entrega um conforto muito bom, que você se sente bem, mas no longo prazo você percebe que não era conforto. Acho que isso eu posso dizer. Ok, eu tinha uma reserva de DSK aproximadamente, uma reserva até que boa. O meu custo de vida era mais ou menos ali mesmo no que era o salário mínimo de 1.500 e pouco por aí. E eu conseguia me manter com esse valor, me manter e manter a minha casa, né, já que eu não moro sozinho. E no final de 2024 eu larguei a CLT e comecei o 2025 com todos esses planos aqui que eu expliquei pra vocês. E aí, família, novamente voltaram na zona de conforto. Basicamente fiquei com tanta preguiça de começar a fazer as coisas, e depois de eu colocar tudo pra depois com a procrastinação, eu não saí do lugar. Na verdade, eu posso dizer que eu regredi, porque eu tenho planos de programação, eu tenho planos de fontes de renda, eu tinha planos para transformar minha vida, e simplesmente eu não falei porque eu fiz algo errado, eu falei porque eu não fiz nada. Ficou preso no papel, quer dizer, ficou preso em um arquivo aqui do Obsidian, e eu não andei pra frente.
nada. Cara, eu tinha dinheiro, tinha os planos, tinha exatamente o foco, o que eu queria. Eu tinha um direcionamento, eu tinha largado a CLT, eu tinha tempo, né? Não era mais aquela escala 6 por 1, era completamente só eu e eu. E eu não consegui, porque eu fiquei tão atolado nas coisas aqui. Eu não vou dizer aqui que eu não tive culpa nisso, porque eu fiquei em vícios, não. O vício, ele não aparece sem que você queira, e ele não cresce sem que você queira, né? É você que começa tudo, você que controla tudo. E eu acabei afundando e cá estou eu, né? Vamos pro próximo aqui, que basicamente eu divido aqui como que eu acabei contraindo essas dívidas em ambos aqui. Bom, vou falar do cartão de crédito, porque foi o que aconteceu primeiro. Basicamente eu tinha muitas compras parceladas e isso foi durante 2025 que eu fiquei sem fazer nada, mas o dinheiro que eu tinha, né, foi diluindo aos poucos por causa dessas compras, gastos imediatistas aqui e ali. Eu não tinha nenhum tipo de gerenciamento, eu não fiscalizava, eu não tomava cuidado com o dinheiro que eu tinha, eu só deixava aí gastando. Uso para pagar as parcelas do empréstimo, sim. Eu vou explicar mais à frente aqui. Ok, vindo pro empréstimo, basicamente, esgotamento total da reserva. Assim que a reserva acabou, eu pensei em pegar um empréstimo e foi isso que aconteceu. Eu peguei para poder me manter durante os meses e manter a casa. Tudo isso é segredo. Basicamente ninguém sabe da minha atual situação, a não ser vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Eu não tinha nenhuma previsão de renda mensal fixa, não tinha previsão de emprego. Eu ainda tinha em mente que o que eu queria era focar na programação, focar em empreender. Eu tava financiando esse tempo. Se eu não me engano, fiquei mais 4 meses utilizando o dinheiro do empréstimo para manter as parcelas do empréstimo e manter a casa, manter as contas em dia por um tempo. Eu basicamente já expliquei esse ponto. E também esse daqui, que seria adicionar pressão para mudar. Bom, eu vou explicar para vocês exatamente o que era isso daqui. Essa ideia do empréstimo, ela não surgiu depois que o dinheiro acabou, mas foi bem antes. E existe eu vou dizer, filosofia que diz que você deve queimar o barco. Basicamente, explicando de forma rápida, vamos supor que você vá até a ilha de barco, sua missão é atravessar essa ilha, você tem que atravessar ela. Mas para evitar que você volte atrás, você queima o barco que você veio, para literalmente esgotar todas as opções de você fugir daquela missão e restar somente a opção de você seguir em frente e fazer dar certo. Basicamente, como eu tinha o meu valor da reserva por bastante tempo, que eu consegui me manter por bastante tempo, eu fiquei confortável em não fazer nada, já que, né, eu não precisava me preocupar com o dinheiro, porque o dinheiro estava sempre ali. Por mais que estava sendo esgotado mês a mês, ele estava ali, estava conseguindo me manter. Só que agora, com o empréstimo, isso era uma dívida, isso era uma responsabilidade externa, não era questão de se acabar, foi medido que acabou. Não, era uma dívida, é uma dívida. E basicamente assim que eu aceitei pegar este empréstimo, foi como se eu estivesse queimando um barco. A única opção que tinha era seguir em frente. E essa foi uma razão que me fez pegar esse empréstimo para tentar seguir em frente. E voltando aqui na parte dos cartões de crédito, basicamente esse último tópico aqui, que eu ia explicar, é que chegou o tempo em que não deu para pagar, mas o dinheiro tinha acabado e eu usei o cartão de crédito para me manter um pouquinho ainda. Basicamente deu só por um mês e depois acabou tudo. As consequências disso, bem, deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Consequência disso foi o bloqueio dos cartões de crédito, claro, né? O cancelamento do cartão com o maior limite que eu tinha, era um limite de quase 6k. Nome sujo no Serasa, cobranças extrajudiciais. Basicamente todo o meu e-mail agora é só disso, só de cobrança extrajudicial. Ligações também é só sobre isso. É tanto que eu nem atendo, porque basicamente eu
eu nem sei o que falar. Eu nem sei o que falar. Tanto por mensagem de WhatsApp, SMS, é sempre assim, eu só opto por ignorar. E também no agravamento dos problemas internos, porque família, depois que eu havia pegado empréstimo para adicionar um pouco de pressão para mim mesmo, para eu poder me mover, me cutucar para poder me mover, e eu não tinha conseguido. Basicamente falei, velho, acabou. Eu não sei mais o que dá certo e o que dá errado. Eu não sei mais. Porque se isso daqui não foi suficiente para me fazer mover, o que vai me fazer mover? Entendem? Eu basicamente fiquei à deriva. Completamente à deriva. Basicamente, família, eu me joguei num buraco para que eu aprendesse a subir, para que eu saísse da zona de conforto. E o que aconteceu foi totalmente o oposto. Eu cavei ainda mais o buraco, entendem? Então, tipo, o problema que já estava grave ficou ainda mais grave. E todos esses problemas que eu tenho e que eu já tinha antes se agravaram ainda mais. Ok? Bem, agora, como que eu pretendo resolver hoje de forma bem direta, né? Arrumar um trabalho. Eu já consegui, eu já tenho um, só que eu ainda não comecei. Eu posso falar dele depois, mas pra você ter noção, família, é um trabalho de jovem aprendiz. Vocês sabem um salário de jovem aprendiz quanto é em média, e vocês também sabem os valores aqui que eu tenho que pagar. Logo, vocês conseguem chegar a uma concepção de que não é suficiente nem um pouco viável visar pagar isso daqui, ok? Mas eu enxergo isso como um recomeço. Ok, eu não vejo isso mais como o fim do mundo, como eu tava vendo. Eu acredito que eu vou conseguir sim resolver a minha situação esse ano, mas como eu falo em todos os vídeos, eu tenho que fazer as coisas com cautela, porque eu me conheço. Já deu muito errado para eu saber o que dá errado, eu já caí nos mesmos erros muitas vezes e eu não quero repetir isso de forma definitiva. Eu peço perdão pela forma que eu tô falando. Ok, segundo, começar quitando as dívidas menores. Basicamente, tanto nos cartões de crédito quanto nos empréstimos, eu tenho um maior e os outros são menores. Então, eu pretendo começar dos menores, em especial o cartão de crédito, que aí eu consigo ter o crédito de volta enquanto ele ainda não é cancelado. E assim, isso vai me ajudando a resolver as outras questões pouco a pouco. E depois eu deixo para pegar as dívidas maiores. E claro, o que basicamente vai ser uma boa parte do conteúdo desse canal aqui, acredito eu, e eu quero que seja isso, vai ser construir fontes de renda extra. E esse vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou contar as fontes de renda que eu pretendo desenvolver. Algumas esse ano, outras no próximo ano, ou talvez eu troque. Eu vou deixar isso explicado. Vocês agora, sabendo de toda a situação aqui, fica bem óbvio saber que não vai ser nada viável resolver essa situação somente com um salário mínimo. E para piorar, um salário mínimo não, é só com uma fonte de renda, e essa fonte de renda sendo metade de um salário mínimo, que já é mínimo, ok? Que já é quase impossível uma pessoa se manter. Bem, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma, né, através da minha situação, a você não repetir os erros. Ok, se você quer empreender, tenha um plano, tenha dinheiro e tenha disciplina, acima de tudo. Porque eu não tive e acabei chegando na situação aonde eu tô agora. Ok? Sobre a filosofia de queimar o barco, eu acredito sim que isso dá certo. É uma das coisas que eu venho fazendo do início desse canal. Porque, família, peguem sempre de referência que eu comecei a fazer as coisas, tive a atitude de mudar logo um pouco antes de soltar o primeiro vídeo desse canal, um pouco antes de começar esse canal, ok? E eu tenho repetido isso, isso tá ajudando sim, só que claro, eu tô fazendo com muita cautela, porque eu já falhei demais e eu não quero continuar falhando. Ok, família, esse foi o vídeo.
Se você ficou até aqui, você é um guerreiro, você é uma guerreira. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E isso é tudo.